Um carro para você e outro para o Papai Estado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Sabemos que todo imposto é roubo, mas em especial no mercado automotivo é um absurdo completo. Vou explicar. Na hora de comprar um carro, no geral, metade do valor é imposto. Isso é, somando todos os impostos. IPI, ICMS, PIS, COFINS e, dependendo da potência do motor, o roubo pode custar mais caro do que o próprio carro. Um estudo de uma empresa de auditoria e consultoria realizado no começo de 2021, que vale a pena dizer que, de lá para cá, os preços dos carros aumentaram muito pela falta de peças, mostrou quanto custaria os carros mais vendidos do país sem impostos. Um Chevrolet Onix, por exemplo, sairia de R$ 61.090 por R$ 38.773, enquanto um Jeep Compass teria um desconto de mais de R$ 58.132, saindo de R$ 133.990 por R$ 75.858. Como mencionado, o roubo em porcentagem fica menor quando o carro é mais simples, com 36% do preço de carros com motor 1.0 indo para o governo. Um bom exemplo para ilustrar isso é o preço do Renault Kwid, que é o carro zero mais barato do país, que sairia por R$ 25.000, um desconto de R$ 14.390 em relação ao preço com impostos. Como se não bastasse um assalto na hora da compra, você ainda precisa licenciar o carro e é impossível fazer isso sem pagar o IPVA. E não adianta comprar o carro se não for colocar gasolina. E essa parte é o pior ainda, o peso dos impostos nos combustíveis. Você sabe, estamos sentindo isso na pele atualmente. Do jeito que as coisas vão, em breve a gasolina estará custando R$10. Mas, se você for comprar um carro para andar nas nossas lindas ruas brasileiras, talvez seja melhor ter um seguro. Pois então, saiba que ele não é diferente e você paga imposto nele também. Mas, só para finalizar, quando você contratar um seguro do carro, 7,38% do valor pago é IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Eu poderia mencionar também impostos sobre acessórios, peças de carros, mas vamos ao licenciamento. Se você tem um carro, é obrigatório pagar todos os anos uma taxa para emitir um documento que autoriza você a circular nas ruas. O valor dele, nesse ano em São Paulo, foi de R$ 98 até o dia 14 de janeiro, e depois disso passou a custar R$ 131,80. Um dos requisitos para o licenciamento, o IPVA, em 2022 vai ter aumento entre 8% a 28%. Isso porque o IPVA é uma porcentagem do valor do carro na tabela FIPE, e como o carro ficou bem mais caro neste ano, o roubo fica maior. Na gasolina, a coisa fica pior ainda. O que fez a gasolina subir muito esse ano foi o barril de petróleo que é cotado em dólar, junto com a desvalorização do real e o ICMS, que acompanha ainda mais esse aumento. Sobre o barril de petróleo, não tem muito o que fazer, mas dá para colocar a culpa pela desvalorização do real no governo, que aumentou tanto o gasto público e imprimiu bastante dinheiro no último ano com a desculpa de, entre aspas, salvar as pessoas de alguma coisa que tem um nome que lembre uma cerveja mexicana famosa. É quase um consenso entre os, entre aspas, economistas, que o dólar deveria estar mais ou menos a R$ 4,50, já que a economia brasileira voltou a patamares de antes do grande evento de 2020 e as exportações seguem em alta. O que assusta quem quer investir no Brasil é uma crise política e fiscal. Só de governo sinalizar que deve furar o teto para pagar um auxílio às pessoas mais pobres, o principal índice do mercado financeiro, o Ibovespa, caiu 7,28% em uma semana, enquanto o dólar subiu ainda mais, terminando a semana em 5,65. Continuando com o preço da gasolina, segundo a Petrobras, de R$ 6,33 que você paga no posto, R$ 2,40 é imposto, sendo a maior parte estadual. Dependendo do seu estado, esse valor pode variar para mais. Em média, 20% da arrecadação dos estados vem do ICMS dos combustíveis, e esse número pode ser ainda maior em alguns estados, como é o caso de Minas Gerais, que representa mais de 30% da arrecadação. O que isso significa? Que, na melhor das hipóteses, vai continuar assim mesmo. Se mudar algo, será para aumentar ainda mais esses impostos. Obviamente, carro no Brasil não é caro só por conta de impostos, mas boa parte da culpa de ser caro é do imposto e do Estado. É caro por conta de todas as regulações impostas às empresas, burocracias, custo do frete e uma coisa chamada CLT, chicote no lombo do trabalhador. Mas podemos continuar falando disso em outro vídeo.
Há quem diga que o preço dos carros no Brasil é alto também por outro motivo, o chamado efeito snob. O efeito snob é uma teoria do economista e sociólogo Veblen, que pode ser traduzida da seguinte maneira: na área do consumo dos bens de luxo, a alta do preço de um produto o torna ainda mais desejável. Então, o preço de um carro no Brasil não dependeria apenas de custos de produção e impostos, mas também do quanto o consumidor está disposto a pagar pelo produto. Bom, de fato, o valor subjetivo dado pelo consumidor também pode entrar na conta, mas dado o cenário caótico de regulações e impostos escorchantes que sempre tivemos no Brasil, isso não parece tão determinante assim. Veja bem, não estou negando que o brasileiro sempre considerou o carro um sinal de status. Quanto mais chique e caro, melhor ele é avaliado como status social. Entretanto, não vivemos em um país de maioria rica para considerar esse fator tão relevante assim. Isso é só uma distração que usam para desviar o foco do ponto principal, a intervenção estatal. Além disso, a geração atual já é considerada a geração sem carro. Para grande parte dos jovens, aprender a dirigir não está em sua lista de prioridades. E esse fenômeno é um fenômeno global. Por um lado, ocorreu o aumento da oferta de transporte público, com uma quantidade maior de opções disponíveis a todos e que oferece a mesma sensação de liberdade que o carro próprio, como plataformas como o Uber, atuando no barateamento e na melhoria do serviço, enquanto que, por outro lado, os encargos de comprar e manter um carro na garagem só aumentam ao longo do tempo. Isso pesa bastante no valor subjetivo dado pelas pessoas ao carro atualmente, principalmente para os mais jovens. O fato é que, de maneira geral, os preços dos carros, assim como de quase tudo no Brasil, são exorbitantes e fora da realidade da maioria da população, porque temos uma carga tributária pesadíssima que força todos os indivíduos a sustentar uma casta de políticos e funcionários públicos. E ainda tem gente que critica as grandes empresas e condena o lucro. Mas, se formos analisar, só nesse caso específico do setor automobilístico, a carga tributária consegue ser maior que o lucro da montadora, que tem lucro médio de 10%. Como citado anteriormente, somente os carros simples, 36% do valor vai para o governo. O Estado lucra tudo isso sem produzir absolutamente nada. Mas, como sempre, para os estatistas, gananciosos são só os outros. O governo nunca é. Isso é simplesmente patético. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Peter Usa Adblock e vive de AdSense, revisado por JJ Lieber e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!